Fala, minha gente. Tenham todos um sábado abençoado. Estamos aqui em mais uma vez apresentando esse programa Lição Mais, que com certeza tem trazido aí para você um conteúdo teológico relevante para acrescentar o seu estudo. Nós estamos hoje com a presença do nosso querido ilustre irmão Júnior Oliveira, que é teólogo, como é o princípio desse programa, trazer só pessoas em graduação nessa área. E eu já quero aqui cumprimentar você, meu irmão, com a paz do Senhor. Tenha um feliz sábado, que Deus te abençoe. Estamos juntos aqui hoje para a glória de Deus. Amém. Paz do Senhor, pastor Tevi. Paz do Senhor a todo o povo promessista do Ceará e também de todo o Brasil, aos colegas, os cristãos que vão também ver posteriormente esse vídeo, que todos possam encontrar-se abençoados por Deus nesse momento. Muito bem, quero mais uma vez dizer que você que está aí assistindo na sua TV, assistindo no seu smartphone, ou seja, em qualquer plataforma, a gente pede que você se inscreva no nosso canal. Essa transmissão ela é feita sempre pelo nosso canal oficial da Convenção Ceará, que é o Promessista Ceará. Se inscreva, acione aí o sininho para você ser notificado. Todas as vezes que nós estivermos com uma programação regional, você ser comunicado, tá bom? Então, nós, sem mais delongas, queremos dizer que esse programa ele tem como intuito não estudar a lição, mas bater um papo de forma bem informal e com assuntos teológicos, para que você acrescente ao seu estudo, tá certo? Para que logo mais, né, você, da manhã do sábado, possa estudar a lição, ir às nossas escolas, estudar a lição e pescar esse conteúdo que a gente está trazendo aqui de forma propositiva para a sua vida, tá bom? O tema de logo mais, pela manhã, não se deixe enganar, irmão Júnior. Então, eu já queria fazer até a pergunta, e você é fácil de ser enganado? Eita, tá essa pergunta aí, irmão Júnior. É uma pergunta interessante. Inclusive, eu já até partilhei essa pergunta com a igreja na qual eu congrego, lá do Quintino Cunha, até mandar parte do Senhor para os irmãos. Eu respondi essa pergunta da seguinte forma: eu não sei tudo que tem na Bíblia, né? Porque você não imagina que o engenheiro ele sabe tudo, todas as minúcias da engenharia, nem as demais áreas da formação. O teólogo ele também não vai saber tudo, né? Não assim, digamos assim, no momento, né? Então eu posso dizer que não sei tudo tranquilamente, isso de forma bem honesta, não sei tudo que tem na Bíblia, mas o que não tem eu sei. Então dificilmente eu vou aceitar um ensino que não tenha um conteúdo bíblico, né? Por quê? Não é que eu sei tudo, mas o que não tem, com certeza eu sei. Então, se alguém vier me falar a respeito de um conteúdo que ele não faz parte da Bíblia, pelo menos não no contexto que aquela pessoa está falando, provavelmente a gente vai ter a facilidade de identificar. É verdade, com certeza. E já trazendo aqui para os nossos telespectadores, Júnior, a informação de que os falsos ensinos, eles não são de hoje, né? Os falsos ensinos, eles são desde que quando o homem começou a ensinar, aprendeu coisas da Bio, ele passou a ensinar. Então, analisando precisamente aqui o nosso contexto do estudo de logo mais pela manhã, a gente vai trabalhar essa temática, né? Que nós não devemos nos deixar ser enganados. E eu quero analisar, junto com o teólogo aqui, o Júnior Oliveira, a respeito desse aspecto da falsa informação. Jesus, Júnior, Jesus, vamos analisar aqui a vida de Jesus, até porque o tema central da lição é firmados em Cristo, né? Firmados em Cristo. Jesus, quando ele nasceu, ele nasce dentro de um contexto de informações equivocadas a respeito da vontade de Deus. O irmão concorda comigo? Sim, sem dúvida, né? Quando se até é interessante quando para a gente entender um determinado contexto a gente precisa às vezes puxar um pouco mais a memória, né? Então, para o Messias que o judeu esperava,
ele vai materializar esse Messias, que é o Salvador, que é o Libertador, com base na memória que ele tem de um personagem desse tipo, né? Tem um Então, político, né? Tem um político. sim, sim, sem dúvida, se fosse o caso, né? E que foi o caso em algum momento, né? A política ela fez parte desse tipo de libertação, né? Mas o que nos vem à mente de forma mais habitual quando nós pensamos no libertador falando para o povo de Israel, nós vamos lembrar dos grandes reis, né? Principalmente, né, o mais proeminente deles é Davi, né? Então Davi, também os juízes, né, que libertaram o povo por diversas oportunidades, mas Davi nós podemos dizer que ele teve um reinado, ele foi um libertador que consolidou melhor, né? Consolidou melhor a ideia de libertação do povo, em que o povo não seria mais oprimido, em que o povo não teria mais as suas plantações invadidas e levadas por outros povos, né? Então, Davi ele trouxe essa ideia de libertação para o povo, né? Então, lógico que quando a pessoa pensasse em libertador, pensasse em alguém desse tipo, ele teria na sua mente um alguém semelhante ao que foi Davi, né? Semelhante ao que foi Moisés, semelhante ao que foi outros homens de Deus no Antigo Testamento. E a gente percebe a ânsia humana de comprovar os seus pensamentos, alcançar os seus objetivos. E a gente percebe isso na vida daqueles partidozinhos ali, políticos, né, como os escribas, os fariseus, e eu até eu acho assim tão feio, usando essa expressão tão baixa, quando eles, usando das prerrogativas de líder, né, de sinédrio, religiosos, eles, conhecedores da lei, eles, tipo, lançavam ali para Jesus, tipo, pegadinhas, para ver se Jesus escorregava, né, em alguma coisinha, né? E a gente tem o caso lá da mulher adúltera, né, que foi jogada aos pés de Jesus, né? O que é que a lei diz que tem que fazer e tal. Então, tem uma infinidade de episódios que tentaram fazer com que Jesus fosse enganado. Sim, Né? sim. E aí o que a gente percebe, Júnior, é que Jesus, ele, na figura humana, né, na natureza humana, porque Jesus é o único ser que tem duas naturezas, a gente tinha duas naturezas, a humana, analisando a humana, ele, por que ele não caiu, né? Então, eu faço essa pergunta para você aí, por que Jesus não caiu? E a gente já responde. Responda, por que ele não caiu? E você dá a sua opinião e depois eu dou a minha. Perfeito, perfeito. Não foi enganado, né? Como é a Digamos assim proposição do que, estudo. perfeito, pastor. Digamos assim que esse partido, né, dos fariseus, saduceus, por várias vezes tentaram ali flertar com Jesus a respeito de um texto de forma mal interpretada. A gente não pode dizer exatamente se eles não conheciam a aplicabilidade do texto ou se eles usavam esse texto fora do contexto de forma proposital. Mas se nós formos responder essa pergunta, nós podemos dizer até com base num pouquinho que nós já falamos, né? Então nós nem podemos dizer que Jesus conhecia a palavra, porque Jesus era a própria palavra, né? Isso. Então alguém vai dizer assim, não, mas no texto está escrito dessa forma e Jesus, digamos assim, se a gente fosse fazer aqui uma conjectura, Jesus olhava para ele e disse, eu não falei isso não. Né? Então, assim, você não pode dizer para alguém que é o autor da fala que ele está falando algo que ele não falou. Né? Então, é mais fácil o ouvinte ou o leitor ele se confundir a respeito da fala do autor do que o próprio autor. Então, jamais Jesus iria confundir-se a respeito de uma palavra que ele mesmo proferiu, porque ele é a palavra, né, materializada. Isso. E o que eu acho muito interessante, que é que eu já como se serve para a gente de estímulo, eu acredito. Quando Jesus chega para eles, principalmente no livro de Marcos, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechai aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem os que entrariam, vocês permitem que os outros entrem. Então, essas informações é tipo assim, uma resposta dura para essas pessoas que tentavam enganar Jesus. Né? E é importante a gente apresentar essa reflexão, né? A gente, né? Porque é necessário ter compreensão, palavra, leitura. Se a gente não tiver leitura, a gente não vai ter como refutar um tipo de coisa dessa, né?
Sim, Informação assim, né? perfeito. Então, nós podemos citar que lá nos tempos de Jesus, os fariseus, os saduceus, os demais partidos políticos se beneficiavam até de uma falta do conhecimento do povo. Então, eles não davam o conhecimento que o povo necessitava e já lançava a interpretação, né? Então, não dava praticamente não eram dados os textos para que as pessoas fizessem suas próprias interpretações. Eles faziam a interpretação própria, que geralmente era benéfica para eles, que fazia com que eles pudessem ser reconhecidos como pessoas proeminentes ali naquela sociedade, e utilizavam esses textos e essa sabedoria e não repassava ao povo exatamente para continuar mantendo todos esses privilégios, né? Para que as pessoas pudessem olhar para eles e reconhecê-los como homens da lei, como mestres da lei, e, ao mesmo tempo, que eles cerceavam o povo de ter esse conhecimento, né? Então, o povo não tinha a oportunidade de fazer ou de ter uma interpretação a respeito dos textos, porque eles não tinham esse acesso, né? Estava mais para uma narrativa religiosa do que para o próprio conteúdo religioso. Sim, né? sim, Era sim. só narrativa, narrativa e narrativa. Sim. E aí Jesus, por conhecer, né, por ser a própria palavra, como você já bem disse, ele refutava-os, né, e ali chamava de hipócritas, né, dizia que eles estavam no caminho errado, ele dizia, falava os ais, né, falava os ais que Jesus disse, nesse sentido. Agora, Júnior e vocês aí que estão nos assistindo, eu quero provocar vocês a pensar que Jesus, por ser Deus, ele já sabia, Júnior, o amanhã. E quando ele nos alertou, lá em Mateus 24, né, que a gente teria que ter cuidado com os falsos, né, os falsos profetas, né, com o falso Cristo, né? Então, ele sabia que isso ia acontecer. E a igreja, ela precisa hoje estar preparada para isso. Mas, analisando aquele contexto ainda, quando Jesus ele realmente cumpre a sua missão e sobe aos céus, e a igreja ela passa a ser atacada, né, Júnior, por isso. Né? Tem algumas doutrinas, né, que foram atacadas, e é importante a gente aqui passar de forma teológica para os nossos telespectadores, né? Sim, sim. Então, quando a gente faz uma leitura rápida aqui do texto da carta de Paulo aos Colossenses, ele começa a falar a respeito disso, né? Tenham cuidado, lá no versículo 8 do capítulo 2, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Então, o que é que Paulo está dizendo? Todo o conhecimento a respeito de Cristo e a respeito da palavra precisa vir da própria palavra, né? Então, naquele contexto, ele estava orientando aos irmãos para que não deixassem embriagar-se por conta das belas palavras, porque ele vai citar também isso nos versículos anteriores. Ele vai dizer que não é porque alguém está falando bonito e aquilo ali parece bom e agradável aos ouvidos que é verdade. Mesmo sendo belas palavras, podem ser mentirosas, né? Então, Paulo está alertando aos cristãos colossenses a respeito dessa situação, né? Então, a gente vai ver aí que, durante a história da igreja, várias e várias doutrinas que, inclusive, negavam a divindade do Senhor Jesus Cristo, surgiram, né? E é importante salientar, e é até um conselho para a igreja de hoje, para os irmãos estudantes da Palavra de Deus, para os teólogos em formação, para os teólogos já formados, para que nós possamos analisar o texto bíblico de forma tranquila, sem pensar que formar uma opinião propriamente sua, né? Porque a gente vai ver que as maiores heresias que surgiram, até mesmo nesse período dos primeiros séculos, muitas das vezes elas surgiram até de boa intenção, né? Se a gente for analisar a questão do Ário, né, que fundou ali o arianismo, ele não conseguia entender a questão de que existia um Deus Pai, um Deus Jesus. Ele, então, em busca de evitar esse politeísmo, ele afirmou que Jesus não era Deus, né? Então, daí ele acabou por criar, eu penso comigo que até de certa forma inocente,
criar a ideia, né, um dos criadores das ideias, que não foi somente ele, mas vários outros, de que Jesus não era Deus. Por quê? Para evitar o politeísmo. Então, assim, digamos que de uma atitude positiva, acabou-se por ter uma situação totalmente negativa. E até mesmo os judeus, né? A gente pode encaixar nisso, porque os judeus, eles foram levados a vários exílios, por quê? Porque eles estavam adorando a outros deuses, né? E aí vem um camarada dizendo que é Deus, Sim. né? E diz que precisa ser adorado. Diz, não, peraí, nós não queremos mais outro cativeiro, não. Nós não queremos outra Babilônia, não. Então, não vamos ter conversa com esse Jesus aí, não. Então, é mais ou menos isso. Eles com uma boa intenção, acabaram praticando más ações, né? Sim. Más ações. Sim. Muito, muito interessante aí a sua pontuação. Um exemplo taxativo concernente a isso é o próprio apóstolo Paulo. Por que ele perseguiu os cristãos? Zeloso, né? Zelo excessivo. Tribo de Benjamim, né? Sim, zelo excessivo, extremo. Então, na mentalidade de Paulo, ou de Saulo, ele nunca perseguiu Cristo, o Messias, nunca. Ele perseguia ali alguém que era fajuto, uma doutrina que não era verdadeira. Então, o que é que ele queria? Ele queria, com as condições que lhe eram possíveis, cancelar, exterminar, acabar com aquela seita, segundo o entendimento dele. Aí você diz, o apóstolo Paulo, o entendimento dele era esse. Na mentalidade dele, ele estava ali preservando a igreja de Cristo, a igreja de Deus, o movimento cristão, porque ele achava que Cristo não era verdadeiro. E é interessante que todas as heresias dos primeiros anos da igreja, as cartas escritas, elas mesmo refutaram, né? O próprio apóstolo Paulo se retratou em várias cartas, né? O próprio apóstolo Paulo. A gente vê antes Jesus já refutando os escribas, os fariseus, os essênios. A gente percebe também, Júnior, quando surge a ação do gnosticismo, né, que é uma doutrina filosófica, que dizia que Deus é o ser supremo, né, que ele está em um nível superior, e os seres criados pertencem ao Eos, e Jesus não poderia ser um Eos, porque se Jesus é Deus, como é que ele sai de um plano celestial, em que há Deus, e vem para uma prisão chamada corpo, né? E aí ele passa a descredibilizar, né, descredenciar Jesus da sua natureza divina. Aí o apóstolo João diz, não, peraí, eu apalpei esse Deus, né? Ele vai refutar essas doutrinas falsas. Sim, né? sim. A própria Bíblia derruba isso. Sim. E aí vai surgir, né, a repercussão dos pais apostólicos, né, dos defensores, dos apologistas, né? Inclusive, o próprio apóstolo João era um dos que tinha mais credenciais para falar a respeito disso, exatamente por conta disso, né? João ele vai dizer, não, mas eu reclinei a cabeça nele lá. Ele teve fome, eu vi, né? Ele dormia e eu vi, eu estava lá. Né? Então, o apóstolo João ele vai se encaixar dentro de das personagens principais na refutação desse argumento gnóstico. Né? E é interessante para a gente analisar. Ó, tudo tem que ser analisado com muito cuidado. Agora, por que eles não aceitavam que Jesus era Deus? Porque estavam alicerçados numa filosofia, né, da época grega, que dizia que o corpo era essa prisão. Então, assim, eles estavam interpretando ali a obra de Cristo já com um preconceito, né, com um conceito pré-estabelecido pela filosofia, de que o corpo era ruim, de que o corpo era uma prisão. Então, assim, não podia. Então, o que é que eles estão fazendo? Estão querendo submeter Jesus à filosofia deles. Isso. Aí não dá. Agora você falou essa última frase aí, eu já digo que alguém fez isso, e foi de forma positiva, os apologistas. Sim, os apologistas, eles como Clemente de Alexandria, como Justino Marte, como Tertuliano, eles eram caras que dominavam a filosofia. Sim. E a igreja, ela vinha naquela esteira de perseguição, né, naquela esteira de perseguição e morte, e eles disseram, não, peraí, a fé cristã, ela tem tudo a ver com a filosofia.
pega a filosofia, traz para cá, né? Aí ele vai, de repente, analisar o cinismo, né? Porque o cinismo filosófico é diferente dessa palavra que nós conhecemos aqui. O cínico é aquela pessoa disfarçatez, que pratica disfarçatez, né? Mas o cinismo pregava o quê? Pregava a obediência, pregava a devoção, né? É totalmente diferente. E aí ele pega isso e diz, está aqui, ó, o cinismo, Jesus falou isso, ó. É a mesma coisa, vamos lá. E aí ele entra com esses argumentos dos grandes centros, né, dos grandes debates, né? E aí mostra para as pessoas que nós não precisamos nos enganar com filosofia. De forma racional, né? De forma racional, perfeito. E não precisamos nos enganar. Por quê? Porque o que Cristo, né, pregou é fiel e verdadeiro. Perfeito. Fiel e verdadeiro. E aí vem essa questão do enganar. E o que eu acho interessante, Júnior, e também os nossos telespectadores, aí você que está nos assistindo, é que os crentes daquele período, pouquíssimos foram que se enganaram, né? Pouquíssimo. A gente tem um aqui, outro lá, temos Dimas, falamos semana passada, a diaconisa do Selênio, pessoas que se deixaram levar por falsas doutrinas, abandonaram a fé, deixaram de ser crentes, né? Então, pouquíssimos, né? E daqui a pouco a gente vai falar dos dias atuais, mas eu quero aqui já entrar no segundo contraponto, que é como nós devemos evitar as fake news da fé. Essa palavra fake news da fé está no estudo e logo mais estudaremos pela manhã, né? Eu achei interessante colocar essa expressão. Mas, enfim, analisando um pouco essa questão histórica, Júnior, depois que a igreja ela se institucionalizou, né, com a questão lá do imperador Constantino, né, que aceita a fé cristã, já existiam os federados que cercavam Roma, que se denominavam cristãos e tal. Depois que a igreja se institucionalizou, ela ganhou um outro know-how, né, da igreja de 3 séculos para trás. Né? Os 3 primeiros séculos foi uma igreja que ela é conhecida como uma igreja mais pura, mais fiel, uma igreja mais preparada, né? Uma igreja que realmente guardou a fé, como o apóstolo Paulo falou. Agora, para frente, a gente tinha muitas fake news, né? A gente começou a ver a questão da venda do chapéu de cardeais, da simonia, né? Da simonia. As famílias mais abastadas, ela dizia, olha, quanto é que é o chapéu de cardeal, né? O cargo. Rapaz, é tantos mil, né? Pronto, tá aqui, estou pagando aqui do meu filho, porque o meu filho agora vai ser um cardeal. Então, essas famílias abastadas, elas iam nessa fake news, né? Dizer que não, a gente precisa comprar uma autoridade de Deus, né? Isso é simonia, né? Isso é um crime contra Deus, né? Digamos, um pecado. E essas informações elas foram ao longo da Idade Média, né, Júnior? Sim, sim. Eu costumo dizer que nada na vida é totalmente bom, nem totalmente mal, né? Então, lá nesses primeiros séculos da igreja, inicialmente não, que é o período que o pastor TV acaba de falar, porque era um período de grande perseguição à igreja. A igreja ela não tinha tempo para estar abordando esses assuntos mais teóricos, né? Não teve tempo ali de sistematizar as doutrinas cristãs, porque era um tempo de muita perseguição, né? Muita morte. Então, os cristãos naquele período não tinham tempo. Aí o pastor fala que quando Constantino ele auto-intitulou-se cristão, a paz ela passou a reinar e os cristãos não foram mais perseguidos, né? Então surgiu ali a necessidade de institucionalizar a igreja, de organizar, né, de fazer com que ela ganhasse essa robustez que o pastor Altevi está falando. Então nós vamos ver aí que nesse período das grandes controvérsias também, né, do grande antagonismo de ideias que surgiu ali naquele período, quem é que surgiu como grande organizador de tudo isso? O próprio imperador, né? Porque quando nós vamos analisar, para que houvesse um entendimento concernente a esses pensamentos, nós vamos ouvir falar agora nesse período da história nos chamados concílios, né?
vários bispos. O primeiro concílio, o concílio de Nicéia, aproximadamente entre 200 e 300 bispos, né? Ou seja, uma reunião de grandes homens estudiosos da palavra para formular uma doutrina que fosse mais coerente com as verdades bíblicas, né? Então, o que é que acontece? O imperador, ele articula esse concílio, ele convida, né? Ele conclama, reúne esse povo, e aí o Estado ele passa a ter essa participação muito grande dentro da igreja. Né? Sim, o domínio. Então, na medida que veio essa libertação da perseguição, veio também a grande participação do governo dentro da igreja, né? Então, quando a gente vai ver essa questão que o pastor Altevi acabou de falar, aí já é até um pouco difícil de distinguir a ocupação da igreja, do Estado dentro da igreja, né? Que já está muito alinhado, né? Os ideais. Então, por isso que acontece tudo isso, né? A igreja, ela, em vez de organizar-se de forma positiva, é como se acontecesse exatamente o contrário, né? Acaba surgindo várias e várias situações e crenças de que não eram comuns à igreja primitiva, né? Nem muito menos à Escritura, né? É interessante que também, nesse período, Júnior, a igreja, ela viu o revés da coisa. Em vez da escolha, né, do Estado, ela se revezou, teve o revés. Pouco tempo depois, acredito que não chegou nem a 100 séculos com a sistematização da teologia por o principal teólogo desse período, que foi Agostinho de Hipona, né? E mais na frente a gente tem a sistematização do grande Tomás de Aquino, né? E aí ele abre aquela grande escola, né? E aí a igreja ela passa a ter o domínio absoluto do planeta. Absoluto. A instituição igreja universal, católica, como queiram falar, ela passa a dominar tudo. Os reis, os imperadores, eles eram escolhidos pelo líder, né, da igreja, né, o bispo maior, né. E aí, Júnior, nesse período, essas pessoas, elas passaram também a praticar fake news da fé. Do qual o tipo? Se você não fizer isso que eu estou falando, por exemplo, a gente pode citar aqui o rei Henrique VII, o Henrique VIII, melhor falando, ele era casado, né, com a sua esposa, só que a sua esposa, ele tinha casado com a esposa do seu irmão, que era o herdeiro legítimo do trono, mas tinha morrido. Então, ele herda o trono e herda a esposa do irmão. E quando ele herda a esposa do irmão, ele já herda uma mulher mais idosa. Ele só tem um filho com ela, é uma menina. A menina, naquele período ali, né, medieval, não tinha um potencial de ser rei, né, assim, rainha, como os homens, né, aquele machismo e tal. E aí ele vai pedir conselho ao Papa, permissão, melhor falando, ao Papa, para casar com Ana Bolena. E aí o Papa, o líder da igreja da época, ele diz, não, peraí, não, a gente não permite. A gente não permite. Está errado. Você já tem sua mulher, nós não damos o divórcio. E aí ele rompe com a igreja e aí passa a informar para a Inglaterra, né, que a igreja romana ela não faz mais parte, né, do povo inglês. E aí surge, né, a igreja anglicana, as igrejas tradicionais que a gente sabe. Então, tudo isso dentro de uma fé, assim, digamos, falsa, né? Interessante isso, né? Verdade. É interessante demais, né? E aí Júnior, a gente vê a questão daqueles que eram excomungados, né? Excomungados, com certeza. Ninguém queria ser, né? As pessoas se retratavam rápido, né? Com certeza. Você está desafiando o poder da igreja. Exatamente. Era mais ou menos esse tipo de frase, né? É como se, naquele tempo, a igreja fosse a representante legítima de Deus, né? Então, você dizer, se você romper com a igreja, você está rompendo com o próprio Deus, né? Então, era complicado o entendimento. Era. E a condenação, porque era prometido o inferno. Os próprios renascentistas, quando eles começaram a apresentar suas obras, eles criavam aqueles quadros de inferno, as pessoas morrendo no inferno, porque isso era uma encomenda. Olha, vai lá,
os principais renascentistas, vai lá, faça uma visão do inferno. A pessoa desenhava ali, fazia os quadros e tal, que existe até hoje. Né? Então, fake news da fé. Fake news da fé. E a questão, por fim aqui, a questão de não haver salvação, né? Dentro de uma instituição, né? Fora de uma instituição. Isso também é fake news, né? Sim, sim. Isso é medieval. Inclusive, é um dos grandes pontos que Lutero ele vai apegar-se para dar ali digamos, o ápice à reforma, né? Porque a reforma ela já foi arquitetada um pouco antes, né? Algumas pessoas eles começaram a analisar, e isso é a coisa mais importante, digamos assim, para que você consiga deter, para que você consiga resolver o problema da notícia falsa, que é a fake news, é você ter acesso à fonte. Se você não tiver acesso à fonte, não tem como você identificar que aquele ensino ele é falso ou verdadeiro, né? Então, algumas distintas pessoas, tendo acesso à fonte, eles leram, né? Principalmente no caso do apóstolo, no caso do Lutero, teve um encontro com as cartas de Paulo aos Romanos, onde Paulo explicava que a salvação era pela graça mediante a fé em Cristo. Então Lutero não estava vendo que a salvação estava relacionada à igreja, mas a Cristo, né? Então ele começou a fazer indagações com esse respeito, e daí ele acaba entrando em confronto direto com o pensamento vigente da época, né? Porque era exatamente isso, porque a igreja estava se beneficiando com aquele entendimento de que a igreja era soberana, de que a igreja era a única. Olha como é danoso esse pensamento. Aqui era praticamente substituída a pessoa de Cristo e a salvação vinha através da igreja. Né? É terrível isso. Então, é como se estivesse anulando totalmente o sacrifício que Cristo fez lá na cruz do Calvário. E agora você está colocando essa salvação na mão de pessoas que poderiam até lhe vender, né? Caso você tivesse condições de comprar. Então, foi um período terrível assim, para a teologia. Muito bem, muito bem. Então, você que está nos assistindo aí na sua TV, no seu smartphone, esse é o programa Lição Mais. É um programa de iniciativa da nossa querida DCR, da Convenção Ceará. Esse é o canal Promessista Ceará. A gente está todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas. A qualquer momento a gente entra no ar. E a gente convida você a compartilhar esse vídeo, porque está sendo bom, está sendo gostoso o estudo. E eu quero aqui pedir o Júnior para a gente não colocar um ponto final no aspecto histórico, mas a gente trazer mais para cá um pouquinho, mais para perto, né? Sim, sim. Vamos analisar aí só o século XX, século XXI, né? Que é o século que nós estamos. Então, Júnior, a questão dessas fake news, né? Você acha que elas têm diminuído? Qual é a tua opinião? Tem diminuído, ou tem aumentado, ou tem ficado do mesmo jeito? O que você acha? As fake news, elas ganharam uma nova roupagem, né? Aqui com o avanço da tecnologia, das mídias sociais, a informação. As indulgências está dentro do outro formato, né? Sim. É verdade. Existe, né? Então, assim, qual é a problemática? Aqui nós temos duas situações, né? Como eu vou voltar ao que eu falei anteriormente. Então, a época é uma época boa, excelente, porque você tem muito conteúdo, você tem muitas possibilidades de chegar até a fonte, né? Então, digamos que, em tese, a fake news deveria ser menor, digamos assim. Pelo acesso que a gente tem à fonte, como você falou. Sim. Então, naquele tempo, as pessoas elas eram tipo reféns daquelas informações. Por quê? Porque elas não poderiam consultar a fonte. E hoje já é o contrário. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, o acesso à informação ele é bem maior, né? Mas aí, o que é que acontece? Em vez de a fake news ter diminuído, dessas falsas notícias ter diminuído, aconteceu exatamente o contrário. Por quê? Embora se tenha muita informação, as pessoas não querem consultá-la. Aí é que está o grande problema, pastor. Eu não consigo conceber, Júnior, assim, porque um camarada me dizer que Jesus não fez o sacrifício completo na cruz. Misericórdia, né, pastor? Está precisando uma outra pessoa, né, se levantar para poder completar. Rapaz, é uma coisa terrível. O assunto lá, aquela informação, pare de sofrer, né?
É porque, às vezes, a informação ela é passada de forma direta e, outras vezes, ela é de forma, ali, digamos, que seja um pouco escondido, né? Sorrateirozinho ali. Sorrateiro, perfeito. A palavra perfeita seria essa, sorrateiro. Então, eu não digo diretamente que Cristo não fez o sacrifício completo, né? Eu só digo que ele precisa ser aperfeiçoado. Então, é uma estratégia que ela não vai muito de encontro ao que a pessoa crê. Então, ela não gera uma insatisfação, ela não gera um incômodo naquele que escuta, porque ela tem uma nova roupagem, né? A Bíblia tem que ser atualizada, né? Essas informações que chegam Sim, para sim. nós. Agora, eu fico pensando, viu, Júnior, e também provoco nos nossos telespectadores, o impacto que é essa informação para quem não pesquisa, para quem não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Eu fico pensando, porque mexe, de certa forma mexe, porque tem que ser atualizada, tem que ser... Que atualizado o quê, rapaz? Por que tem que ser atualizado? Se o conteúdo bíblico é muito atual, do jeito que ela está ali, né? A gente até tem estudado na nossa lição que precisa ser atualizado uma outra coisa, que é a metodologia, de aplicá-la. A aplicabilidade é diferente do Outra conteúdo. coisa. Tem gente que não quer nem isso, aí é errado, porque Sim. não, eu tenho que pregar o evangelho do jeito que meu pai pregou em 1950. Sim, sim. Ah, se não for do jeito dele, a igreja não está mais vivendo o evangelho. É uma outra coisa. Sim, Agora, sim. a Bíblia, em essência, a palavra de Deus, ela não muda. Não. Não precisa atualizar nada, né? Nós não precisamos deixar de sofrer. Nós não precisamos buscar riquezas. Nós não precisamos disso. Então, essas informações, elas não estão centradas na pessoa de Jesus. Portanto, são falsas. Sim, sim. E uma característica dessa nova roupagem é que a igreja acaba se tornando muito antropocêntrica, né? Ela acaba sendo o centro o próprio homem, o bem-estar do homem, né? E deixa de ser um pouco cristocêntrica, que deveria ser o objetivo principal da pregação da igreja. Personificadora, né? Tipo, colocando personagens, pessoas como centro, né? Sim, o homem, sim, né? sim. Nesse sentido, né? Com Líderes, certeza, né? sim, sim, Principalmente. sim. Sem dúvidas. Então, o evangelho, eu costumo dizer que o evangelho é muito simples. Extremamente simples. Concordo. É por isso que às vezes as pessoas não querem aceitá-lo, é por isso que as pessoas às vezes pensam que precisam incrementá-lo de alguma forma. E não é necessário. O evangelho é extremamente simples, né? Então, quando a gente aceita essa simplicidade proposta pelo evangelho, a gente consegue compreendê-lo. Por isso que, em determinado momento, os fariseus, os saduceus, não entendiam. Como é que não? Mas esse não pode ser o Cristo. Esse aí que senta com pecadores? Não, esse aí que conversa com mulheres? Esse aí que conversa com samaritanos? Bebe Não, vinho, né? não pode, Bebedor de vinho. não pode, esse não pode ser o Cristo. Acusava Jesus de tudo. Então, Sim. mas é assim, voltando aos dias atuais, né, a contemporaneidade nos permite ver essas aberrações, rapaz, que a gente via no século I, século II, nós estamos vendo hoje. Existe a doutrina ariana. Existe a doutrina ariana nos permeando, Sim. batendo Sim, na nossa sim. porta direto. A doutrina ariana, diário, não tem como se sustentar pela palavra. Existem instituições que rasgaram várias páginas da Bíblia. Precisaram fazer isso para sustentar as suas fake news da fé, né? Então, nós, como cristãos, a gente precisa estar firmados em Cristo de verdade, porque senão... Sim, sim. É a recomendação do apóstolo Paulo aos Colossenses, né? Permaneçam firmes Não se deixe em enganar. Cristo, não vos deixe enganar com vãs filosofias, com palavras bonitas, né? Então, a proposta do apóstolo Paulo aos Colossenses era parecida com a proposta que nós queremos passar para a igreja de hoje, né? No século XXI. Isso, muito bem. E se faz isso com muita leitura bíblica, com devocional, com espiritualidade. É isso que a gente precisa. A gente precisa ler Bíblia, porque a Bíblia ela interpreta ela mesma. E daqui a gente já aproveita o ensejo, né, e convida os irmãos, né? Convida os irmãos a participarem da escola bíblica. Porque, assim, tudo bem, eu entendo que alguém leia a Bíblia, leia e não entenda tão bem, né? Não entenda de forma perfeita, digamos assim. Mas você pode procurar. Inclusive, é uma das recomendações para evitar as fake news, pastor.
eu li uma notícia, geralmente a fake news ela tem algumas características, né? Ela chama muita atenção, ela costuma provocar ali no leitor uma indignação, né? Então, por isso que as pessoas não... Mexe com a emoção, né? Mexe com a emoção das pessoas. Então, as pessoas ficam de tal forma emocionadas que não conseguem identificar naquela informação em verdades, e daí começam, agora já no contexto de hoje mesmo, a repassar, né? E depois que essas informações elas são repassadas, mesmo que, é interessante que também é uma das características da fake news. Se a gente fosse usar um exemplo, é como se você pegasse uma notícia falsa e passasse para 100 pessoas. E depois você conseguisse esclarecer toda a situação. Só que você não alcança mais as 100 pessoas. Você só alcança umas 20, 30. Para 70, você está como um mentiroso. Então, uma das características da fake news é essa. Ela atinge o ouvinte, o receptor, por se tratar de uma situação que gera comoção, gera emoção, mas já o fato esclarecedor ele já não causa tanto impacto. Então, as pessoas preferem não, digamos assim, acompanhar a notícia até o final. É uma característica da nossa geração, né? E essa notícia, Júnior, ela, para que todos percebam, ela não é pelo WhatsApp somente, né? A gente tem a notícia na TV. O que a gente tem de programas denominados cristãos, que são verdadeiras aberrações. Uma vez eu vi um camarada dizendo que todo mundo tinha que pular numa piscina dentro da igreja que ele estava, porque a água que ele mergulhava era purificada. E as pessoas tinham que mergulhar dentro para poder serem abençoadas. E aí, as pessoas vão nisso, entendeu? As pessoas vão. Sabe por que elas vão? Porque elas não têm conhecimento da Bíblia. Entendeu? E como você falou, mexe com as emoções. Eu pulo nessa piscina, de repente, eu vou ganhar alguma coisa. Eu vou mudar de vida. Eu vou trazer a minha esposa amada, o meu homem, o meu marido, não sei. Eu vou ser rico. Eu preciso. Elas são motivadas. São coaches da fé, né? E aí, dentro desse turbilhão de informação que nós temos, onde é que está o evangelho? Simples, como você falou, né? É como se tivesse encostado. Não está na mídia, ele está encostado. Nós, mais do que nunca, temos essa responsabilidade nas mãos de pregar esse evangelho, porque a mídia, dentro da a minha humilde opinião, ela está contaminada disso, irmãos. Sim, sim. De falsas informações. Inclusive, não é um caso, nem dois, são vários casos em que a gente vê, saindo até um pouco do mundo gospel, indo para o mundo secular, num próprio jornal de repercussão nacional é falado fake news. Às vezes é retratada, mas é aquela situação que eu falei anteriormente. A retratação não alcança a quantidade de pessoas que a notícia fake. Então, acaba por gerar ali uma descredibilidade até mesmo nos meios de comunicação, né? Então, a fake news, digamos assim, que ela está inserida em todas as áreas da sociedade. Muito bem, então nós estamos aí já pegando a reta final do programa. Queremos dizer mais do que nunca para todos que não se deixe enganar, né, Júnior? Não se deixe enganar. Então, queria pedir para que o Júnior se despeça do programa aí com suas palavras finais e dê um conselho aí nesse ponto. Amém. Meu conselho é que os irmãos utilizem das ferramentas que vocês dispõem, né? Então, nós sabemos que na nossa igreja nós temos a escola bíblica que direciona as pessoas ao conhecimento. Então, se você não tem, você pode buscar alguém que tem, né? Então, se você tem dúvidas em relação a algum assunto, você deve procurar a direção da sua igreja, você deve procurar os consagrados da sua igreja e esclarecer essa dúvida, né? Para o cristão, eu diria que nós não temos o direito de propagar fake news, né? A palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Então, a gente só fala do que a gente tem certeza, do que a gente consultou, do que a gente sabe o que é que a gente está falando. Fica feio para um cristão, principalmente para um líder eclesiástico, se envolver numa situação dessa, porque descredibiliza, né? Descredibiliza o evangelho, descredibiliza a pessoa, e não é bom.
Então, eu agradeço aqui a oportunidade me concedida aqui pela diretoria da convenção. Pedir que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a nossa convenção. Muito Amém. obrigado, pastor. Eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui, nosso irmão Júnior, que tem servido ao Senhor com muita dedicação. E Deus abençoe a sua família, a todos. Quero também aqui dar esse conselho de fé para você que está nos assistindo ainda. Nós precisamos, mais do que nunca, centrar a nossa fé em uma única coisa, na pessoa de Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é nossa âncora, Jesus é o nosso Salvador, é aquele que nos livra das provas, nos livra das tribulações, junto conosco no barco, né? Enquanto tem pessoas dizendo por aí que nós não precisamos ter aflições, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele é conosco. Então, isso é informação verdadeira, é o que está na palavra. Você quer ter a informação verdadeira? Vá para a palavra, vá para a Bíblia, vá para a escola bíblica, estude a lição, esteja próximo do ensino, porque com o ensino ele traz libertação e nos blinda dessas fake news gospel, que é os da atualidade, tá bom? Então nós queremos aqui encerrar esse programa Lição Mais, que todas as sextas está aí indo ao ar. Que Deus abençoe a todos que nos assistem e nós estamos aqui muito felizes com a participação de todos. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.